Oi, gente! Hoje é dia da coluna Sextou, em que eu indico discos, livros e filmes para você curtir no final de semana. Minha dica hoje é tripla. Eu vou falar de 3 documentários musicais sensacionais que você pode ver no streaming. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta. E queria deixar um grande agradecimento à galera que assina meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br, onde eu faço debates, workshops, onde eu publico 15 a 18 textos inéditos por mês. Conheça lá andreabarcinski.com.br. Hoje eu vou indicar para vocês 3 documentários musicais que eu adoro em 3 streamings diferentes. Então vamos lá. O primeiro está na Netflix e é um documentário chamado Clive Davis. Quem foi Clive Davis? Clive Davis ainda, está vivo, um grande empresário do ramo musical, do ramo discográfico, um cara super inteligente e super astuto, assim, oportunista no bom sentido. E o Clive Davis descobriu alguns dos artistas mais famosos aí do século XX. Ele descobriu a Janis Joplin, por exemplo. Ele descobriu a Whitney Houston, né? A vida dele com a Whitney Houston é absolutamente fantástica. Ele trabalhou com Deus e o Mundo e tem esse documentário muito legal sobre ele. É um documentário sobre os bastidores da indústria da música. E eu recomendo muito que você assista esse filme sobre o Clive Davis. Ele foi baseado num livro, numa biografia do Clive Davis, que eu já li também, que é bem legal. Mas o livro é ótimo, tem cenas de arquivo incríveis. E ele é um cara meio da velha guarda, assim, que conseguiu... Era um coroa caretão e tal, mas que no final dos anos 60 descobriu, por exemplo, a Janis Joplin, né? A mulher mais da contracultura, uma artista muito ligada a essa pegada mais contracultural. E o Clive Davis, aquele coroa de terno, caretaço e tal, enxergou a genialidade da Janis e a contratou e tornou ela uma estrela. Ele trabalhou, ele meio que renovou, revolucionou, ressuscitou, a gente pode dizer assim também, a carreira do Santana. E ele tem um capítulo muito legal com a Whitney Houston, né? Ele foi o cara que descobriu a Whitney Houston e que a transformou em uma das cantoras mais populares da história da música. É muito, muito legal esse documentário, eu recomendo, tá na Netflix. Minha segunda dica é um filme sensacional que ganhou o Oscar de melhor documentário, tá no Star Plus, chama Summer of Soul. O Summer of Soul foi dirigido pelo Questlove, mais conhecido como baterista da banda The Roots, né? Um cara incrível, adoro o Questlove, não só musicalmente, mas pelas coisas que ele faz, os filmes, os livros. Ele é um estudioso da música, o cara conhece música pra caramba, e ele fez esse filme sobre um festival chamado Festival Cultural do Harlem. É um festival que ficou esquecido, né? Um festival que rolou em 1969 no Harlem, que é um bairro negro em Nova York, com alguns dos maiores nomes da música black do final dos anos 60. Esse material todo ficou meio que perdido em arquivos. O Questlove descobriu esse material, editou esse material e fez um filme lindíssimo sobre esse festival no Harlem, em 1969. Olha a lista de participantes, de pessoas de grandes artistas que participaram. Nina Simone, Mahalia Jackson, Stevie Wonder, a participação do Stevie Wonder é inacreditável, Staple Singers, Gladys Knight and the Pips, Sly and the Family Stones, Chambers Brothers. É incrível. O Questlove, ele não só mostra as cenas do festival, mas ele entrevista pessoas que estiveram lá, fala com músicos que tocaram no festival e ele recria toda a atmosfera do Harlem em 1969. A gente tem que lembrar que era uma época de intensos conflitos raciais nos Estados Unidos. Martin Luther King, grande líder negro, tinha sido morto um ano antes. Havia um clima de tensão no ar. Era uma época, os Estados Unidos estavam no meio da guerra do Vietnã, muitos jovens negros eram mandados em números proporcionalmente mais altos para o Vietnã do que jovens brancos, então tinha realmente uma tensão muito grande na comunidade negra no ar naquela época, e esse festival foi um festival que marcou muita gente pela
Pelo Black Power mesmo, né? Pela demonstração de força da comunidade negra e da música negra. O filme é maravilhoso, ganhou merecidamente o Oscar de melhor documentário e tá no Star Plus. Eu não poderia recomendar mais. Summer of Soul. E a minha terceira dica de hoje é, na verdade, uma série documental que tá na Apple TV. É uma série documental, chama 1971. E é uma série documental, se não me engano, em 8 episódios, não me lembro quantos episódios são, acho que são 8, sobre a música pop, o pop rock e a soul music no ano de 1971, que o diretor, o Asif Kapadia é um cara que fez um filme sobre o Ayrton Senna, muito legal, fez um filme sobre a Amy Winehouse. Ele considera o ano de 1971 um ano muito importante para a história do rock, ele diz que é o mais importante, isso está sujeito a debate, mas de qualquer maneira, é sensacional a maneira como eles dividem esses 8 episódios e focam geralmente em grandes personagens. Então tem desde o Sly and the Family Stone, tem um episódio sobre o David Bowie, tem um episódio sobre o John Lennon e o que aconteceu com os Beatles. Esse 71 foi um ano após a separação dos Beatles. É um documentário sensacional, muito bem feito, com imagens de arquivo incríveis. É um documentário que relata também o fim ali daquela época do movimento hippie, da contracultura. É muito, muito, muito interessante. Eu recomendo demais que vocês assistam. Então é isso aí, são 3 documentários em 3 streamings diferentes. Na Netflix, um filme sobre o empresário musical Clive Davis. No Star Plus, o grande documentário sobre o festival musical negro do Harlem, 1969, Summer of Soul. E na Apple TV, a série documental 1971. 3 dicas para você aproveitar no final de semana aí, 3 filmaços, grandes programas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dicas de filmes, discos e livros, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Eu escrevo lá 15 a 18 textos inéditos por mês, faço lives quinzenais com os assinantes sobre cinema, música, entrevistas com várias pessoas super legais. Acho que você vai gostar. andrebarcinski.com.br. Valeu, gente!